gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar de um negocinho muito chato que acontecia quando eu era criança. Se você for mais ou menos da minha geração, talvez você tenha passado por isso também. Que era quando você tava assistindo algum desenho em um canal e você tava super animado assistindo o episódio, aí terminava e você ia dormir no dia seguinte, você tava super empolgado pra ver o resto, mas aí tinha voltado a passar o primeiro episódio. Ou não, ou às vezes ficava repetindo um episódio aleatório que você não aguentava mais e normalmente era o episódio mais chato, mas ele ficava repetindo várias vezes. Ou às vezes tinha um desenho que tava passando, tava no meio de uma temporada e aí mudava de horário. Tipo, eles mudavam todos os horários da grade, só que o desenho específico que eu tava acompanhando não tava mais lá. Tinha sumido da grade. E a gente ainda não tinha internet pra nos ajudar na época, né? Quer dizer, algumas pessoas tinham, eu não tinha. Na minha infância eu era muito viciada em Yu-Gi-Oh! Confesso que até hoje sento pra assistir de vez em quando. E aí eu lembro que tinha uma época que passava super de noite no Cartoon. Eu acho que era tipo 10h30 da noite. E era a última coisa que eu fazia no dia. Eu deitava na cama, me cobria, assistia Yu-Gi-Oh! E dormia. E eu lembro que na época eu gravava todos os desenhos que eu gostava em VHS. Enfim, e aí eu gravava Yu-Gi-Oh, né? E aí tava quinta temporada, eu acho. É aquela que tem os dragões lendários, que se não me engano não existe no mangá. E aí o Yugi e o Kaiba se juntaram pra derrotar o vilão, aquele que tinha cabelo azul. Quer dizer, não era bem o Yugi, porque o Yugi tinha perdido a alma, mas não importa. Eles estavam duelando juntos pra derrotar o inimigo e impedir que o monstro levantasse lá com as almas da galera de não sei quantos mil anos. Aí beleza, tava passando e normalmente essas batalhas mais importantes demoraram alguns episódios pra passar. Aí terminou o episódio, eu fui dormir. E isso era uma sexta. Segunda-feira eu fui deitar pra assistir de novo. Não tava passando mais Yu-Gi-Oh! Não passava mais anime de noite. E aí eu não tinha nenhum horário que continuasse passando Yu-Gi-Oh! E por um bom tempo eu fiquei sem saber o que acontecia depois. Eu lembro também que quando eu tava assistindo o primeiro livro de Avatar, A Lenda de Aang, e eu acho que isso faz uns 10 anos, inclusive, eu assistia na Nickelodeon, começava a repetir os episódios, só que não repetia necessariamente na ordem. E o episódio que mais repetia era o 10, que era o episódio do jato. Quando eu paro pra reassistir, eu não vejo o episódio do jato, eu pulo, porque eu assisti tanto aquele episódio. E bom, primeiro que eu já não gosto do jato, né? Eu nem acho o episódio de todo ruim, mas eu vi tantas vezes que eu não aguento mais. Tipo, várias vezes eu fui ligar pra ver Avatar e tava lá, episódio 10, jato. Aí eu, tipo, eu desligava. Eu falava, não, esse eu já vi trocentos milhões de vezes, já decorei todas as falas, chega. Mas, na verdade, o grande motivo de eu ter trazido esse assunto pro Veda é porque eu queria contar uma história, que é uma história obrigatória pra você me entender como pessoa. Eu gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco. De 5 a 7, se não me engano, passava vários animes no Cartoon e Cavaleiros do Zodíaco era um deles. Eu não lembro exatamente o que acontecia, mas eu sei que o Seiya tava lá fazendo alguma coisa muito importante e ele tava subindo as escadas lá dos signos pra salvar alguma coisa ou alguém, não sei bem. E aí ele tava lá, ele tinha acabado de passar pela casa de Aquário e ele tava, tipo, correndo daquele jeito bem anime, exagerado, e indo pra casa de peixes, que era a última, né? E eu tava super empolgada, porque eu falei, mano, a última casa! E o Seiya vai derrotar e vai fazer o que ele tem que fazer, que na época eu não sabia, mas hoje eu não sei mais. E aí ele tá lá correndo e ele começa a cair num mar de rosas, né? Começa a aparecer umas pétalas de rosas. Aí todo mundo ficava, oh meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E aí você descobria que aquilo era uma armadilha do cara que ficava na casa de peixes. E eu lembro que foi um negócio desesperador, porque eu não tinha a menor ideia de como você ia sair daquela. Na época eu ainda achava que o protagonista de anime podia se ferrar completamente. Pelo menos desse tipo de anime. Eu sei que tem outros que eles podem se ferrar, assim. E aí ele começa a cair e termina o episódio. E todo mundo ficou tipo, nossa, velho, o que vai acontecer? E agora o Seiya vai falhar para todo sempre. E aí isso era uma sexta-feira. Aí eu fiquei, não, só espera o final de semana passar. Segunda-feira eu descubro o que vai acontecer com o Seiya. Aí passou o final de semana e segunda-feira eu fui lá, como fazia toda tarde, sentava na frente da TV para descobrir o que ia acontecer com o Seiya. E aí, eles voltaram a passar o primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Eu desliguei a TV e eu nunca mais assisti Cavaleiros do Zodíaco. Até hoje, eu nunca mais vi Cavaleiros do Zodíaco. Eu fiquei tão revoltada. Porque assim, todos os outros desenhos ou anime que eu não tinha visto tudo, Yu-Gi-Oh, por exemplo, eu terminei depois, quando eu tive internet. Avatar também, eu não acompanhei tudo pela TV. Dia desses, sentei pra assistir todos os Sakura Card Captors. Mas eu acho que essa tinha sido a primeira vez que um desenho que eu gostava muito tinha voltado pro primeiro episódio. Porque o que eu citei do Yu-Gi-Oh, que mudou de horário e sumiu da grade,
tinha sido depois disso. Então eu acho que, sei lá, eu amadureci. E até hoje eu não consigo parar pra assistir Cavaleiro Zodíaco. Eu lembro que na época eu não suportava falar de Cavaleiro Zodíaco. Tipo, eu falava que eu não gostava mais, que era um desenho tosco. Eu criei ódio. Quem sabe um dia agora, depois de anos, eu sento e assisto tudo. Eu acho que em questão de anime e desenho animado, isso foi um dos maiores traumas da minha infância, que nunca mais me permitiu gostar de Cavaleiros do Zodíaco. Pois é, eu e meus relatos de infância. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar joinha, se inscrever no canal, curtir Dez e Roxo no Facebook e também visitar o blog, porque tem outras coisas lá. Eu ainda tenho mais da metade do mês de Veda pra fazer, então se você tiver uma sugestão de tema, pode escrever nos comentários. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.